Gênesis 49. Vamos continuar a nossa série de mensagens sobre a família. Gênesis capítulo 49. Diz assim: Depois Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se, e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Rúben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles, que a minha glória não participe do seu agrupamento, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldito seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, de presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto para os navios, e a sua fronteira se estenderá até Sidom. Issacar é um jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Azer, o seu pão será abundante e ele produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos, pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo, que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São estas
as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Amém. Amém. A bênção de Israel. Neste mês de maio, conversando sobre família, estamos aprendendo que precisamos cuidar da nossa família. E temos aprendido muito. E hoje, o que esse texto me ensina, o que a atitude desse patriarca me ensina, é que mesmo conhecendo os defeitos dos nossos filhos, mesmo conhecendo as limitações dos nossos familiares, porque em família é isso que acontece. Dentro de casa não dá para usar máscara o tempo inteiro. Dentro de casa não dá para fingir. É dentro de casa que nós somos conhecidos e conhecemos verdadeiramente as pessoas. Porque dentro de casa a gente convive o tempo inteiro, e principalmente nesses dias de quarentena, quando o nosso convívio está cada vez maior, fomos obrigados, em uma medida ou outra, em cada casa uma realidade, mas fomos obrigados a ficar mais em casa, fomos obrigados a conviver mais uns com os outros. E é nesta hora, quando aumenta o convívio, quando aumenta a convivência, é que a gente começa a de fato perceber quais são as qualidades, quais são os defeitos, quais são os talentos, qual é a facilidade e qual é a debilidade de cada um de nós. Porque como ser humano, todos nós temos as nossas habilidades e as nossas debilidades. E o que nós vemos aqui é um pai, Jacó, que agora já se chamava Israel, chamando os seus 12 filhos, e no leito de morte, logo depois ele morre, e ele pressente que ele vai morrer, e ele sente que não pode morrer sem antes abençoar os seus filhos. E isso já me ensina uma coisa muito importante, que eu e você, que somos pais, que temos filhos, ou que investimos na vida de alguém, biologicamente, geneticamente ou espiritualmente, os nossos filhos biológicos ou também os nossos filhos na fé, seja em qualquer uma dessas duas dinâmicas, criar filhos biológicos ou discipular filhos espirituais, tanto numa realidade como na outra, nós precisamos nos atentar para essa verdade. Não podemos morrer sem abençoar os nossos filhos. É o que Israel está fazendo. É o que Jacó fez. Ele pressente que vai morrer, ele sente que o seu tempo na terra está acabando, e ele não quer morrer sem dizer as últimas palavras para os seus filhos. Antes da quarentena eu viajava muito, e saía muito também de carro, vindo para a igreja, ou indo lá para a convenção, para a ordem, indo para uma reunião de pastores, indo para um evento, indo para um café. E uma coisa passa pela minha cabeça, toda vez que eu saio de casa e deixo a minha família. Sempre que eu entro no carro, deixando minha família em casa para sair para algum lugar, quer seja um lugar mais perto ou um lugar mais longe, não importa. Sempre que eu saio me despedindo e deixando-os para trás, eu fico com aquela impressão assim: e se essa for a última vez? E se ao sair de casa hoje, nós saímos pela última vez?
Porque uma vez a gente acerta, uma vez vai ser a última. Eu não sei qual vez que vai ser a última, mas uma vez vai ser a última. Porque um dia a gente vai ter que morrer. Um dia a gente vai se falar pela última vez. E aí a pergunta que fica é: o que é que vai ser lembrado? O que é, se nossa vida fosse escrita como a vida de Jacó foi, será que nós teríamos essa oportunidade de falar para os nossos familiares tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós desejamos para eles, e por fim os abençoar? E esse é o grande lance que eu percebo nesse texto aqui. Jacó teve tempo de falar para os seus filhos aquilo que estava no seu coração. Jacó teve tempo de mostrar os defeitos, as qualidades e também de abençoar os seus filhos. Será que nós teremos esse tempo, irmãos? Será que a nossa história será como a de Jacó? Vamos ter um tempo hábil para chamar os nossos familiares antes de partir e dizer para cada um deles o que está no nosso coração em relação a eles? E uma coisa que eu aprendo com esse texto é que, como eu não sei o dia da minha morte, como eu não sei a causa da minha morte, eu não posso perder nenhuma oportunidade. E eu sei que é difícil, e eu sei que na correria do dia a dia, a gente não faz, a gente se esquece, mas que a partir de hoje, a partir desta lição que nós extraímos aqui, que nós possamos não perder a oportunidade, enquanto podemos, de falar para os nossos familiares o que sentimos, o que desejamos, e por fim, os abençoar. Falar para os nossos filhos, falar para os maridos, falar para as esposas, falar para o vovô, para a vovó, para os titios, para os sobrinhos, falar para os familiares, o quanto eles são importantes para nós, as qualidades que nós vemos na vida deles e também os defeitos para os alertar e exortar, mas não podemos partir desta vida sem abençoar nossa família. E é esse o desejo de Jacó. E esse mês nós estamos meditando nesse tema, cuidando da nossa família. E essa mensagem poderia se chamar abençoando aos familiares para continuar cuidando da nossa família. Abençoando e cuidando da nossa família. Porque não tem como eu cuidar da minha família sem abençoá-la, sem externar aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto e aquilo que eu desejo para a vida deles. Porque o nosso desejo enquanto família é ver os nossos familiares bem e cada vez melhor. Claro que nós desejamos o melhor para os nossos filhos. É claro que nós desejamos o melhor para os nossos pais. Desejamos sempre o melhor, mas nem sempre o melhor acontece. E na dinâmica de Jacó, conversando com cada um dos seus 12 filhos, do mais velho até o mais novo. E ele foi numa jornada de Rúben até Benjamim, um por um, falando aquilo que estava no seu coração. Exortando, elogiando, e fazendo um jogo de palavras. E legal quando ele fala para Judá que os irmãos o louvarão, porque Judá em hebraico é louvor. Então é como se ele dissesse: você que se chama louvor, você será louvado pelos seus irmãos. E quando ele chama o Dan, ele fala: você que é Dan, ou seja, que é o juízo, você julgará os irmãos. Porque é assim. Dan em hebraico significa juízo, juiz, trazer juízo. Por isso que Daniel significa Deus é meu juiz. Então ele faz esse jogo de palavras. A gente percebe aqui uma maneira poética de um pai abençoar o filho. Você, Judá, que é o louvor, você será louvado. Você, Dan, que é o juízo, você julgará os demais. Então a gente percebe aqui um homem de idade,
Um homem avançado em dias, um ancião, que sofreu tantas amarguras, que viveu tantas dificuldades. Esses filhos aqui, um é de uma mulher, outro de outro, e enfim. Um pai de 12 filhos, que viveu tantas dificuldades com esses filhos, que fez o sepultamento de um filho, e depois descobriu que ele não tinha morrido. Um pai que foi traído pelo filho, um pai que foi enganado pelos filhos, um pai que viveu muitas dificuldades com esses filhos, mas isso não o impediu de chamá-los até o seu leito e abençoá-los antes de morrer. Sabe, queridos, que nós precisamos aprender com Jacó, é que mesmo conhecendo os defeitos dos nossos familiares, devemos estar sempre dispostos a abençoá-los. Porque em família é assim mesmo, a gente sabe o defeito. Quando chega aquele personagem, a gente está numa reunião de família, num churrasco, num aniversário, num Natal, seja lá a data que for, e aí de repente chega aquela pessoa e derruba um negócio, todo mundo já fala, ih, pronto, chegou o fulano, porque ele sempre derruba as coisas, ele é desastrado. Aí chega aquela que fala mais alto, já chega chegando, falando alto, rindo, brincando, ih, já chegou a fulana, porque ela chega assim mesmo, falando alto. E aí um faz uma brincadeira, o outro não gosta da brincadeira, e a família já conhece e fala, ó, não mexe com fulano, vocês sabem, o fulano é complicado. A gente conhece, a gente sabe, os que são mais fáceis de lidar, os que são mais difíceis de lidar, aqueles que estão sempre brigando, aqueles que estão sempre sorrindo, aqueles que estão sempre chorando, aqueles que estão sempre generosos para ajudar, aqueles que são mão de vaca. A gente sabe quem é quem, a gente conhece. Agora, o que Jacó nos ensina aqui, queridos, é que apesar de conhecermos profundamente os nossos familiares, as qualidades e os defeitos, não podemos perder a oportunidade de abençoar a nossa família. Abençoar com o desejo do nosso coração, desejar que a nossa família seja abençoada, abençoar com as nossas orações, orar a Deus, pedindo que a nossa família seja abençoada, abençoar também com palavras, abrir a nossa boca para abençoar, palavras benditas, saindo da nossa alma, para de fato bendizer os nossos familiares. Não podemos perder a oportunidade, não podemos deixar a vida passar, meus irmãos. Não podemos, porque em algum momento a gente vai partir. Eu não sei a data da minha morte, não sei a causa da minha morte, não sei se vai ser de maneira abrupta, um acidente, ou uma enfermidade muito forte, que vai me levar a óbito rapidamente. Não sei se eu vou ter tempo, não sei se eu vou conseguir falar tudo que eu sinto pela minha esposa, falar tudo que eu desejo para o meu filho. Então, o que é mais sensato, o que é mais sábio a se fazer, já que nós não sabemos quando será a nossa última conversa com eles? É fazer mais vezes possível, é fazer sempre, é toda vez que tiver a oportunidade, fazer, falar, tocar, sentir, deixar alguma marca, porque o fato é que nós não sabemos nem o dia e nem a hora, portanto que possamos aproveitar cada dia, cada hora, cada minuto, cada momento, para abençoar os nossos familiares, abençoar orando por eles, abençoar falando para eles e abençoar fazendo por eles. Jacó, quando morre,
deixa aos seus 12 filhos uma promessa. A promessa que ele recebeu de seu pai, que recebeu de seu avô. A promessa de que os descendentes desses 12 filhos habitariam na terra prometida. E assim aconteceu. E tudo o que Jacó profetizou acerca dos seus filhos, aconteceu. Que nós sejamos profetas benditos, para profetizar bênção, profetizar um futuro abençoado, profetizar coisas boas na vida dos nossos familiares. Quero desafiar você, junto comigo, porque jamais você vai ver eu fazendo a você um desafio que eu não esteja disposto a cumprir primeiro. Portanto, eu quero desafiar você a falar para a sua família, falar para os seus familiares, pelo menos os que moram com você na sua casa, e tendo a oportunidade, os que moram em outras casas. Mas falar. Eu estou aqui agora na frente da minha esposa e do meu filho. A minha esposa está aqui embaixo e o meu filho está lá em cima. E eu quero, para incentivar você, para estimular você, eu quero falar algumas palavras para minha esposa e para o meu filho. Não para poder aparecer, porque está sendo gravado aqui, mas para incentivar, para fazer antes, para te dar o exemplo, que você possa ir na sua casa, ligar, mandar mensagem, fazer uma chamada de vídeo. Não deixe de falar para os seus pais, falar para os seus filhos, falar para os seus irmãos, falar para os seus familiares, aquilo que você sente, aquilo que você deseja para a vida deles. Eu quero dizer para minha esposa que eu a amo. Fizemos 18 anos de casados. E desde aquele dia 20 de março de 2002, desde aquele beijo da escada, eu te amo. Você é minha esposa que Deus me deu. Você é uma bênção na minha vida. Você é de fato aquilo que Deus preparou para o Adão. Quando Deus criou a primeira mulher, Ele chamou ela de ajudadora, Ézer. Você é minha Ézer. Que seria de mim sem a sua ajuda, sem o seu suporte, sem o seu auxílio? Muito obrigado por tudo que você tem sido, por tudo que você tem feito. E se eu morrer hoje, quero que você saiba que eu te amo muito. Desejo viver muitos e muitos e muitos anos junto com você. Mas caso eu não consiga, que você saiba que eu te amei e fiz o meu melhor para ser o seu amado. Muito obrigado por tudo. Eu te amo. Mandou até um love songs aí, hein? Meu filho querido. Deixa eu olhar o olho dele ali, está atrás, escondido. Manu, você realmente é o filho dos meus sonhos, porque eu sonhei com você. Sonhei que eu tinha um filho loirinho e se chamava Manu. E Deus realizou o meu sonho me dando você, que tem o mesmo nome, mas não tem a mesma personalidade, não tem as mesmas características. É um ser completamente individual, com as suas próprias características. Quero dizer que eu te amo, meu filho, que você é uma bênção para mim, que a maneira como você se comporta, a maneira como você vive a sua vida, a maneira como você se comporta e o resultado do seu comportamento, na igreja, na escola, na família, nunca fui chamado a atenção por sua causa, pelo contrário, o seu comportamento tem sido motivo de muita alegria para o meu coração. Eu desejo para você o melhor. Desejo que você seja um ótimo profissional, um excelente marido, que você seja na vida um servo de Deus da maneira como você tem sido um filho. Assim como você tem feito para mim e para sua mãe, que você faça para o Senhor, e que tudo que você fizer no Senhor, seja por Ele abençoado, e que você possa impactar a sua geração, usando os seus dons e os seus talentos para a glória de Deus.
Muito obrigado por tudo que você tem feito. Louvo a Deus pela sua vida e vou continuar pegando pesado com você, para você ser o melhor filho possível. Mas eu preciso te dizer que até hoje o meu coração se alegra com o filho que você tem sido. Muito obrigado, muito obrigado. Continue assim, honrando seus pais, honrando o seu Deus, e que Ele te abençoe e te leve aonde o seu coração deseja. Que Ele prepare para você uma esposa abençoada, que Ele te dê filhos, que Ele te dê a bênção de também formar a sua família, e que Ele possa me dar vida para ver a sua família sendo constituída para a glória de Deus. Não se esqueça do que você tem aprendido de Deus com os seus pais, da Bíblia, da igreja, e que apesar de conhecer os bastidores da vida daqueles que servem a Deus, que não é fácil, que não é muito bonito, apesar disso, que você possa desejar de todo o seu coração servir a Deus. E o maior desejo é ver o meu filho servindo ao Senhor e dando frutos para o reino e para a glória de Deus. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele resplandeça o rosto sobre a sua vida, que Ele tenha misericórdia de você e te dê a paz. Que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração em Cristo Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida, e que através de você, a bênção de Deus seja atraída para a sua casa. E nós vamos continuar abençoando e cuidando da nossa família, para a glória de Deus. Amém.